Bem-vindos e bem-vindas ao universo fascinante da empatia, onde a neurociência e a filosofia se entrelaçam para desvendar os mistérios que nos tornam possivelmente humanos. Prepare-se para uma jornada pelo cérebro, pelo coração e pelas profundezas do comportamento, explorando como a capacidade de sentir com o outro molda nossas decisões, relações e o próprio sentido de existir. Afinal, entender a empatia não é apenas entender o outro, é também descobrir a si mesmo. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Cerebrando, temporada X. E aí, galera? Fala, pessoal. E aí, Leandro? E aí, Diogo? Beleza? Estamos aí no nosso podcast Cerebrando, temporada 3, episódio 7. E como o Leandro falou, vamos discutir hoje muito sobre teoria da mente, empatia e compaixão, que são coisas diferentes, inclusive. Entender um pouco mais aí de por que as pessoas pensam diferente da gente e qual é o impacto disso na nossa vida. Com vocês agora, doutor Diogo Pasquale. E aí, pessoal, tudo bem? O Diogo é cheio de vida, né? O Diogo já chega aí, chega eu dou uma avivada aqui. Porra, esse Diogo é já vai interessante. com tudo. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Como estamos? Na paz. Bem, então, hoje super. nós vamos entender um pouquinho mais sobre empatia, sobre teoria da mente na visão da neurociência. Mais uma vez, bem-vindos. E vamos lá, vamos para frente. E vamos, pelo amor de Deus, explicar a diferença de empatia e compaixão também, que a Aí gente é com você. Você não já pode até aguenta mais começar. ouvir todo mundo. Isso o Ivo é especialista, cara. Empatia e compaixão, porque olha... Eu vou inverter a pergunta, eu vou ser o entrevistador nesse momento, Ivo. Me fala uma coisa. Não, vamos voltar para o nosso script que não existe aqui, que eu sei que você vai me colocar em calças curtas aqui. Não vou não. E aí a compaixão minha vai sumir, eu vou ter que fazer o mesmo com você, cara. Então... Só pra gente entender aqui um pouquinho, isso é... A gente, para chegar na compaixão, a gente precisa antes ter a empatia, experimentar a empatia, ou existe compaixão dissociada de empatia? E aí você pode definir pra gente a diferença entre elas. Tá bom, vamos lá. Leandro, como sempre, vai fundo nas perguntas, né? Já imaginava que ele ia mandar uma das super perguntas dele pra cá. Bom, vamos lá. Acho que primeiro é importante a gente entender a diferença entre empatia e compaixão, já que muita gente confunde, achando que ambas representam a mesma coisa e, na verdade, são coisas muito diferentes. O primeiro ponto é explicar, acho que de uma forma bem simples, que a empatia é sentir aquilo que o outro sente, né? Então, se ele está feliz, você está feliz. Se ele está triste, você está triste. Enfim, existe uma conexão e você acaba sentindo a mesma coisa, diferente da compaixão, onde nós reconhecemos um sofrimento de um terceiro ou o nosso sofrimento e nós queremos que ele seja aliviado ou resolvido. Então a grande diferença é essa. Na empatia você sente o que o outro sente e na compaixão você reconhece um sofrimento e quer ver ele aliviado. E indo para a sua pergunta, cara, a minha resposta é que sim. A gente pode dizer que a compaixão ela pode ser dissociada da empatia, acho que pelo menos em termos aí funcionais e neurológicos. Vocês sabem que compaixão, meditação e felicidade são a minha área de estudo há muito tempo já, as áreas sou apaixonado. Eu passei inclusive um pouco mais de um ano estudando sobre compaixão em Stanford, com professores incríveis. E aí, para tentar explicar um pouquinho mais sobre o porquê desse ponto de vista meu, a gente sempre vê que a empatia e compaixão elas andam juntas, né? Mas, no meu ponto de vista, essa dissociação ela ocorre em situações específicas. Acho que quando a gente fala com relação ao comportamento humano, ou seja, ali as emoções estão acontecendo, mas também na parte cerebral. Pensando de um jeitinho um pouco mais claro aqui, eu acredito que a compaixão ela pode ser entendida como um passo além da empatia. Né? Na empatia a gente está sentindo aquilo que o outro sente. Na compaixão a gente está reconhecendo um sofrimento. Então eu tenho uma resposta que basicamente é uma resposta ativa e ela é motivada para querer aliviar um sofrimento da pessoa. Então, pensando um pouquinho em termos cerebrais, né? Quando a gente pensa muito na questão da empatia, a gente vai ter ali a amígdala, vamos ter a ínsula anterior, vamos ter o córtex cingulado anterior, a gente vai ter também o pré-frontal dorsolateral, a junção temporoparietal e acredito, se não me falha a memória, também o sulco temporal. E quando a gente pensa na compaixão, eu acho isso super incrível, porque para mim a compaixão é uma das coisas que podem efetivamente mudar o mundo,
a gente está trabalhando ou pensando principalmente ali no córtex pré-frontal ventromedial, no estriado ventral e no núcleo accumbens. A gente está falando de córtex cingulado, estamos falando também da amígdala, porque apesar do papel dela ali na empatia, nós temos a amígdala modulando a percepção emocional. Estamos falando da ínsula anterior, a gente fala de hipotálamo, e acho que no geral de regiões parasimpáticas, né? Já que um dos objetivos da compaixão, ou a forma como ela afeta o nosso organismo, é principalmente essa de reduzir as respostas do nosso sistema simpático àquilo que está acontecendo. Então, tentando ser um pouquinho mais claro, sim, para mim elas podem trabalhar de forma conjunta, mas também podem trabalhar de forma dissociada, pensando nesse conceito de que a compaixão está um passo além da empatia. E aí me corrija, por favor, se eu estiver enganado. E aí, Diogo, você começa ou eu começo aí? Vamos lá, vamos dar um adendo aqui nessa questão. Você não vai falar só que ela existe no estrado ventral, que está ligado ao sistema límbico, não, né? Que só eu podia falar. Não. Vamos mais a fundo. Vamos primeiro começar falando para o pessoal que nós, seres humanos, imitamos muitas coisas. Explicando melhor, nós temos neurônios chamados neurônios espelhos, em que esses neurônios fazem com que nós aprendamos certas questões. Então a pergunta será que as nossas emoções são inatas? Será que aquilo que você faz é algo que nasceu com você ou não? Porque quando se fala de empatia e compaixão, uma das perguntas que sempre vem à tona será que isso já nasceu com o ser humano? Será que isso foi aprendido? Ou será que isso é algo que nós desenvolvemos com o passar dos anos? E quando você olha para neurônios espelhos, que são neurônios que vão, entre aspas, copiar certas questões que você está exposto, nós notamos que nós temos sim um mecanismo cerebral para chegar até aquele momento. Então, o que isso significa? Que nós precisamos da empatia e da compaixão durante a nossa evolução. Não tenha dúvida disso, Ivo, porque nós, sendo seres sociais, como falamos no episódio anterior até sobre isso, trabalhar sentindo o que o outro sente, conseguir ter uma compaixão pelo sofrimento alheio, talvez fez com que nós, em coletividade, cresçamos. Isso é importante para a nossa sobrevivência. E aí, nesse sentido, nós temos, sim, um cérebro com mecanismos para chegarmos até o sentimento de empatia, por exemplo, mas nós temos também um ambiente que pode se tornar favorável, porque nós temos esses neurônios espelhos que vão ajudar com que nós absorvamos esse conteúdo. E aí, claro, com o nosso córtex pré-frontal eu consigo julgar, e conseguindo julgar com o meu córtex pré-frontal, eu consigo ter um distanciamento até às vezes dessa questão toda. Por exemplo, você como médico não pode sofrer com todos os pacientes. Isso é desumano? Não. Mas você tem que ter uma empatia com eles. Tem que saber se colocar no lugar deles. É essa que é o X da questão. E isso você faz por quê? Porque você tem um córtex pré-frontal que está analisando aquela situação toda, que está conseguindo se aproximar, mas também se distanciar, não de uma forma ruim, mas de uma forma em que você resolve problemas, de uma forma em que você consegue ser resolutivo. Então, o que nós temos que entender é essa conexão. E isso é de extrema importância. E daí o Leandro pode complementar se ele quiser mais algumas coisas. Se a gente pensa no conceito etimológico da palavra, né, então vamos até para a gente entender um pouco a construção. E isso, inclusive, é importante quando a gente trabalha com a língua, porque a linguagem te possibilita, eu já comentei isso milhares de vezes, fazer com que a gente adoeça um pouquinho menos, ou que a gente consiga, pelo menos, sofrer de forma significada, com um significante envolvido. Empatia, se a gente, então, vai para o conceito dentro, em si, patos, propriamente dito, vai estar falando sobre um sentimento, né? Então, um sentimento que vem de dentro, propriamente dito. E é um conceito que atravessa, se a gente começa a fazer a leitura, a Grécia já discutia isso, então é um conceito antigo, grego, que se trabalha sobre empatia, né, em si, e outras palavras dão origem, inclusive, à própria empatia, né? Nós podemos, por exemplo, a gente pode ser pessoas apáticas. Basicamente é o quê? Uma pessoa sem patos, é uma pessoa sem emoção, é uma pessoa que não se inclina para aquilo que você está ali fazendo naquele momento, para o teu sentimento.
Então a gente fala, nossa, que pessoa apática. Nós podemos ter aquelas pessoas que são simpáticas. E aí, no conceito etimológico da palavra, o sim, né, também é aquilo que está associado à ligação. Então, pessoa simpática é uma pessoa que se conecta ao teu sentimento. Então, nossa, fulano é simpático. Portanto, basicamente, ele está compartilhando dos teus sentimentos em si. E nós podemos ter aquelas pessoas que são antipáticas. Ou seja, são aquelas pessoas que são contra o patos, contra o teu sentimento em si. E a gente está falando daquelas pessoas que têm uma certa aversão, uma repulsa propriamente dito. Então perceba, e existem várias outras palavras, a gente podia falar de telepatia, tele associada à distância, patia, patos também vem de sentimento em si, então está associada a essa transmissão de pensamento, de emoções, que vai aí. E aí vocês conhecem bem essas nomenclaturas. Homeopatia, né? Então, se a gente for falando aqui alopatia, e aí eu vou aqui até amanhã falando de palavras que possuem esse mesmo sintoma, esse mesmo conceito etimológico. Psicopatia, enfim, né? Então, uma fala, eu acho que foi bem colocada a tua fala, Diogo, quando a gente começa a entender que a empatia, ela literalmente evolui na nossa biologia, porque ela evolui como um mecanismo de sobrevivência. Essa história de carpe diem, que no conceito etimológico é um pouco perigosa, mas cada um por si, Deus por todos, e se aproveite o dia, vamos ver o que vai dar, ela acaba sendo preocupante. Então, para que nós possamos ter esse mecanismo de sobrevivência, foi preciso, então, que a gente tivesse comportamentos que fossem cooperativos. A gente já disse aqui várias vezes que ou a gente desenvolve linguagem e habilidade de viver em comunidade, ou o negócio fica feio. Ou a gente desenvolve linguagem, habilidade de viver em comunidade, e junto com isso, para aqueles e aquelas que a gente não tem empatia, a gente cria regras, a gente cria ética, a gente cria moral, ou o negócio fica feio também. Quando a empatia não sustenta, a gente vai para a ética, a gente vai para a moral. Quando o amor não dá conta, a gente vai para a ética, a gente vai para a moral, e assim sucessivamente. Né? Então, biologicamente, esse comportamento que foi cooperativo, é um comportamento social, ele é essencial para que nós pudéssemos e para que nós possamos preservar a nossa espécie. Então, o cuidado em si parental, ele já tem esse comportamento empático, que é crucial para a sobrevivência dos filhotes em si. Então, bem falado na tua representação, Diogo, também, e até na tua fala, Ivo, por quê? Porque a gente está discutindo algo que veio para a gente, que não vai vir e não vai ter outra espécie com algo semelhante a isso. Já comentei aqui outras vezes, e basta a gente observar qualquer outra espécie. A gente não vai ver uma outra espécie falando, nossa, vamos ter um certo cuidado para que a gente não machuque o outro animal, para que esse animal ele possa crescer e viver bem. A gente não vai ver, por exemplo, leões com empatia, ou cachorros, ou coisas do tipo. Por quê? Porque biologicamente todos esses animais, primatas não humanos, outros mamíferos, eles estão movidos por instinto, eles não estão movidos por empatia. Só que é curioso, e aí a gente pode comentar mais à frente, senão eu vou ficar falando demais aqui, que se a gente não trabalha, se a gente não desenvolve, a gente perde. E aí eu, o Leandro, que poderia ser extremamente empático, eu passo a ter um comportamento muito semelhante ao meu cachorro, ao meu peixe, ao meu gato, ao meu coelho e assim sucessivamente. Acho que a gente entrou em um assunto agora que é bem legal, dá para se estender um pouco mais, aliás, muito mais, e aí eu vou pegar parte do que você falou e parte que o Diogo falou também. O primeiro ponto que eu vejo que é muito interessante aqui é que quando a gente fala da empatia e da compaixão, como eu citei aquela hora, eu sei que algumas áreas elas trabalham conjuntamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, ali do córtex, o Diogo, que citou, se não me engano, que foi do pré-frontal medial e do tempo parietal, que está ligado à empatia. Mas quando eu vou para a compaixão, a gente tem algumas outras áreas, né? A gente tem a ínsula, tem o cingulado anterior também, ou seja, a compaixão ela acaba exigindo uma estrutura maior para que ela seja processada no cérebro e entendida. E aí eu chego a dizer que sem a compaixão, o ser humano praticamente não existiria. Porque Exatamente. O que permite que a gente consiga existir é aquilo dos pais verem a criança sofrendo, eles querem cuidar, eles querem saber o que está acontecendo, querem que aquilo acabe, que é o conceito exato da compaixão, né? Você reconhece o sofrimento e você quer que ele seja aliviado, no mínimo, ou que ele acabe. Isso permitiu, então, que como espécie a gente continuasse evoluindo, crescendo, sendo cuidados. E acho que um outro ponto bem interessante que o Diogo trouxe também, quando ele falou da classe médica, né? Ao tiro no pé no podcast Cerebrando agora. Mas, correndo o risco de ser um tiro no pé aqui,
brincadeiras à parte, quando eu terminei o curso de Stanford, eu fui fazer um outro curso em Harvard de alguns meses também de estudos da compaixão, e eu era o único cara que não era médico na minha sala. E eu acabei indo para lá por conta de uma tese que eu estava estudando, aliás, que eu estou estudando há algum tempo já, que ela basicamente evidencia que o nosso coração envia muito mais sinais para o nosso cérebro do que ele recebe sinais do nosso cérebro. A gente sabe que isso acontece através do nervo vago e sabemos também hoje que o nosso coração possui em torno aí de 40 mil neurônios. Então existe aí uma correlação entre tudo aquilo que a gente viu na história no passado, né, de o Sagrado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, segue o seu coração, aprenda a ouvir o teu coração, enfim, tem muita coisa interessante em cima dessas teses de estudo. E eu acabei indo por conta dessa tese, mas aprendi muito mais coisas. Mas o que me chamou muita atenção lá foi essa questão de como a classe médica, principalmente lá do pessoal que estava no curso, sofre. E aí a gente caiu no princípio do estudo da autocompaixão. Que é aqui que eu acho que torna um bate-papo nosso interessante agora, porque quando a gente fala da autocompaixão, significa o reconhecer que nós sofremos. É muito fácil, quando a gente olha no geral, reconhecer o sofrimento de outra pessoa. Mas é muito difícil ver pessoas que param para olhar para elas mesmas e falar assim, caramba, eu estou sofrendo, então eu tenho que estar à frente das preocupações minhas. Perfeito. Eu não posso o tempo todo ficar colocando outras pessoas à frente, ou querendo ser forte, ou querendo parecer uma pessoa legal, para ficar bem com aquela pessoa, ou porque o ego fala isso, etc., enquanto eu estou sofrendo por dentro. E aí acho que é algo muito interessante, vocês podem correlacionar, a falta de autocompaixão, ou seja, quando eu não reconheço que eu estou sofrendo, o que de certa forma eu estou fazendo é fortalecendo também meu circuito de culpa, né? Ou seja, eu continuo me culpando, eu continuo sofrendo com isso, continuo carregando aquela carga toda, continuo ajudando outras pessoas e não estou olhando para mim. Então, existe algumas pessoas a compaixão ou não existe, e certo que não existe, na maioria das pessoas, a autocompaixão. E aí, se não existe autocompaixão, você não se perdoa. Se você não se perdoa, consequentemente, você continua alimentando o circuito da culpa. Claro. E aí entra um processo que eu acho bastante complicado e perigoso do ponto de vista químico, sabendo como o cérebro funciona, né? Ou seja, não importa para ele se certo ou errado, se verdade ou mentira, bom ou ruim. Se a gente coloca peso e emoção naquilo, a tendência é que ele torne aquilo importante, e isso dá para um nível inconsciente. Então, Sim. o que eu acho muito interessante no estudo da compaixão, da autocompaixão, é esse ponto de aprender a entender a compaixão e a praticar nos torna pessoas melhores, porque a gente sabe que o nosso cérebro ele se reestrutura de uma forma muito mais inteligente e interessante. Sim. E reconhecer e praticar a autocompaixão permite que a gente acione, inclusive, menos a nossa amígdala, exercendo menos a culpa e acionando menos o circuito ligado à culpa. Ou seja, de uma forma direta e indireta, nós começamos, quando a gente pratica compaixão e autocompaixão, a ficar mais leves. Porque eu não vou ficar me culpando porque algo aconteceu, eu vou entender que como ser humano eu errei, eu vou me perdoar e vou deixar aquilo para trás. Então aquele conteúdo, ele é quase que ressignificado e eu começo a focar em coisas boas, em coisas novas. Diferente de quando eu começo a achar que a culpa é minha, faço algo errado, vou falar, caramba, errei de novo, me culpo e continuo fazendo até acertar, mas a culpa continua ali. Né? Então, o que eu aprendi foi muito legal, que eu queria que vocês falassem um pouco, é sobre a importância para a gente. A gente acabou de falar, né, que sem a compaixão não existiríamos, ou que ela é pelo menos um bom pedaço da nossa evolução, Na da verdade, nossa sem a existência. compaixão a gente até existe, a gente não existe sem empatia, né? Porque a compaixão ela está muito mais gourmetizada ainda. A compaixão é o caráter ativo da coisa, né? E a tua fala deixa isso muito claro, Ivo. Que assim, se o mundo circunda em torno da empatia, que legal, mas se todo mundo tá com empatia, também não resolve nada. Né? Isso é Porque verdade. o que eu faço, eu entendo a tua dor, porque perceba que até dói. Por isso que o córtex cingulado anterior ele tem essa representação. Você me traz as tuas questões envolvem muitas vezes um sofrimento. Eu entendo que isso deve doer pra caramba. Nunca passei por isso, mas consigo me solidarizar e vamos embora. Valeu, muito obrigado por me passar teu problema. Agora eu vou embora e tu segue com o teu problema. Esse é o conceito passivo da empatia. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu iniciei o podcast tentando fazer essa provocação. Se a gente consegue pular para a compaixão sem antes trabalhar a empatia, eu aparentemente creio que não, porque a compaixão é o caráter ativo, mas antes eu preciso me solidarizar. Eu preciso compreender, eu preciso entender que o que o outro está me passando, de certa maneira, é algo que incomoda, é algo que causa dor, que causa sofrimento, e agora o que nós podemos fazer para tirá-lo ou tirá-la desse local? Então, assim,
O que é importante, a sua fala reforça muito isso quando você fala um pouco sobre a questão da área médica em si, e claro, outras áreas, a gente não está aqui para falar que a área médica em si é insensível, não é isso, mas de certa forma, biologicamente, eles precisaram se organizar dessa maneira para que pudessem dar conta do dia a dia também, porque não é fácil. Alguém que trabalha, um médico oncologista, que passa o dia inteiro, muitas vezes, tendo problemas relacionados a pacientes que acabam falecendo, ou o próprio Diogo que está lá, vai para uma UTI neurológica, e aí vem paciente com diagnóstico de morte cerebral e coisas do tipo. Então, ou a gente cria uma maneira de dar conta desse sofrimento, ou a gente fica paralisado. Só que é interessante entender que, do ponto de vista cerebral, se eu começo a negar demais, se eu não me permito de forma alguma sentir isso, o que vai acontecer? O cérebro é inteligentíssimo do ponto de vista biológico. Por quê? Porque ele é preguiçoso pra caramba. Ele vai falar, beleza, meu amigo, você não está utilizando não? Então a célula, vaza daí, vai-se embora. Aí ele vai lá, a célula entra num processo programado de morte, áreas associadas à empatia deixam de funcionar, e a gente tem trabalhos claríssimos em relação a isso. Quando a gente pega grupos que têm meditação aplicada em empatia, ou pessoas espiritualizadas que trabalham com essa questão empática, você vai ver que a ínsula ali pega fogo, hiperaciona literalmente quando tem uma situação. E outras pessoas que não exercem, que a área quase que fica atrofiada. Por quê? Porque o cérebro fala, tá usando? Vamos botar para trabalhar. Não tá usando? Para que eu vou usar? E aí a gente vive uma sociedade como a gente tem visto, individualista, cada um por si, Deus por todos, né? Literalmente. Mas aí não entraria também uma questão, por exemplo, acho que o Diogo vai falar bem pra gente aqui, porque coincidentemente ele trabalha também dentro de UTIs, né? Então deve passar por situações que são bem desagradáveis. Quando a gente fala da empatia em si, eu acho que a grande maioria das pessoas foca muito naquela questão da empatia que ela é positiva, né? A pessoa está bem, você se sente bem vendo ela também. E quando você vê alguém mal, você já fala o quê? Cara, não quero saber que não é um problema meu. Mas aí se a gente puxa isso para compaixão e fala, cara, pode não ser o problema meu, essa questão. Mas o que eu posso fazer para mudar um pouco disso? Não necessariamente ligado àquela pessoa, mas para que uma situação como essa seja mudada. Por que eu estou puxando esse ponto para cá de novo? Cara, a gente discutiu dezenas de cases aí em cima disso, e um dos pontos é, pessoas quando passam a reconhecer, a exercitar, a praticar a autocompaixão, elas passam a ter um nível de felicidade muito maior, que dura muito mais tempo, elas se sentem mais leves, se sentem mais tranquilas. E a gente vê, inclusive, uma mudança muito grande no sistema imunológico com relação às respostas, né? E por isso que eu tentei linkar muito a parte da culpa. Porque o que a maioria das pessoas faz hoje em dia é isso, né? Você se culpa e você não se preocupa em se perdoar, porque você acha que se culpou porque está errado e continua seguindo a vida. Só que o cérebro não funciona assim, né? Se você está se culpando, você está fortalecendo uma conexão. Aí você transforma a dor em sofrimento. Sofrimento, exatamente. E aí vem o grande problema. E aí só complementando, mas e as consequências a longo prazo para quem faz isso? Né? A gente citou agora Diogo. Putz, e aí, cara? Você tá UTI há bastante tempo já, e pediátrica, de adulto, etc., e dando notícia, tendo que falar para as pessoas que faleceu, que tem algo que é muito difícil de se lidar. Cara, o que isso faz a longo prazo nas cabeças das pessoas? E como o Leandro falou, vamos utilizar que era médica, mas pensar que isso acontece com todo mundo. Que a grande questão é o quanto você se fecha para isso e acha que ser forte vai resolver. Primeiramente, Ivo, nós notamos, por estudos de ressonância magnética funcional, que quem tem compaixão ativa até córtex motor. Significa que a compaixão, ela leva você a fazer um movimento, a ter uma ação. Enquanto que o Leandro colocou muito bem que a empatia ela pode ser algo muito passivo. Você pode, às vezes, falar assim, não, eu tô por exemplo, com um problema, as pessoas ao meu redor olham para mim com relação a esse problema, e aí, depois disso, alguém apenas ignora o meu problema. Só que eu continuo passando mal, eu continuo tendo depressão, tendo uma ansiedade e tendo ali várias questões associadas. E eu queria um mecanismo para mim que é para, tá, beleza, eu dou tapinha nas costas de todo mundo, entendi teu problema, Leandro, vamos conversar, só que eu viro as costas e vou embora. Nesse sentido, quando você tem ambientes de alto sofrimento, como uma UTI, você nota que é algo pesado para qualquer ser humano, independente de você estar acostumado ou não com isso. Eu acredito que as pessoas nunca se acostumam, Ivo, na minha visão. É apenas uma anestesia que as pessoas recebem com relação a essas situações. E aí, a longo prazo, é o quê? Ela, querendo ou não,
nós sabemos que as emoções nós não controlamos. Você vai controlar o teu sentimento. Mas as consequências dessa emoção, de não enfrentar ela, é um estresse gigantesco. É uma indiferença. Então é muito cortisol circulando. São todas as consequências possíveis de um estresse crônico. Então a pessoa vai ficar doente mesmo, imunidade baixa, diabetes. Ela pode ter várias áreas cerebrais, como o Leandro falou, aquilo que eu não uso, eu acabo atrofiando. Então, esse mecanismo empático / de compaixão que vão ser necessários dentro da minha casa, com meus amigos, com os meus parentes, eu vou ser uma pessoa talvez que não tenha mais relacionamentos saudáveis, eu vou ser uma pessoa que não consigo mais ter algo saudável com alguém, não é só falo de relacionamento amoroso em si, mas é aquela pessoa desagradável. Então você tem consequências físicas, psíquicas, porque o estresse crônico também te leva a uma depressão, leva a uma ansiedade. Você tem consequências sociais, porque a pessoa que não tem empatia, que não tem compaixão, não é uma pessoa bem-vinda em nenhum lugar. Isso nós notamos. Aquele chefe que vê você sofrendo e não está nem aí. Quem aqui gosta disso? Quem aqui fala bem dessa pessoa? Aquela pessoa que está num trabalho que não dão abertura para ela falar se ela está mal ou está bem. Quem que gosta desse trabalho? Independente do que você esteja vivendo. Independente se seja justo ou não essa tua visão. Mas é esse o ponto de reflexão. De como nós lidamos com esses sentimentos. É muito bonito hoje falar eu sou empático, eu me coloco no lugar de todo mundo. É muito bonito fazer isso. Agora, você tem compaixão pelas pessoas, você vai lá ajudar alguma coisa? Tá. Não, né, Ivo? A maioria não vai. A maioria não vai. O que eu percebo hoje, o que a gente vive é a empatia na busca pela curtida, né? Então, você hoje vai ajudar alguém. Quando você tenta colocar em caráter ativo, você filma, você posta nas redes sociais, mostra o quanto eu sou bom, olha como eu sou bom, olha o tanto que eu ajudo as pessoas, olha eu entregando uma cesta básica, olha eu dando um brinquedo para essa criança que está na miséria. Então, perceba que o movimento que nós fazemos hoje é em troca, inclusive, é uma moeda de troca com o sistema, com o capital, e para que o outro legitime o tanto que eu sou legal. Ou ela vai pelo próprio sistema, ou ela cai na questão religiosa em si também. Olha só, estou ajudando porque posteriormente eu vou ter uma salvação, posteriormente eu vou estar num local que é bom, num local que é sagrado, vou estar sentado ao lado do Pai, essa coisa toda. E aí a gente cai nos dilemas que são preocupantes também. Então, é o que eu sempre digo. A gente precisa trabalhar esse processo para além do discurso em si. O Schopenhauer, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele é meio pessimista em alguns conceitos, mas ele discute muito bem quando ele fala que a compaixão em si ela é o fundamento da moralidade. E sem dúvida, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva, colocar a compaixão ou até mesmo a empatia como base, inclusive, para as nossas ações éticas, como base, inclusive, para a nossa ação moral. Então, a própria filosofia tem discutido um pouco disso. Mas aí, é claro, do ponto de vista cerebral, cai em todas essas questões que a gente tem conversado. Somos bons porque realmente somos, isso é algo que é treinado. O que a gente pode dizer que necessariamente nós precisamos exercer, de certa forma, esse comportamento. Por quê? Porque senão a gente não estaria aqui. Literalmente a gente não estaria. Mas aí, aí cai nessas questões, mas eu não consigo ter empatia, eu não consigo, e claro, existem pessoas que têm uma maior dificuldade, inclusive dentro de alguns transtornos. A gente pode pensar no próprio TEA, a gente pode pensar na psicopatia, então existem alguns transtornos envolvidos que trazem essa dificuldade, por isso que a gente discute, vai para essa questão da teoria da mente, traz outros aspectos que a gente pode discutir um pouco mais à frente também, mas tem vários filósofos que já estão trabalhando com esses aspectos. Rousseau também, que eu sempre falo sobre, no livro dele, sobre o discurso da origem, os fundamentos da desigualdade entre os homens, vale a pena ler, ele vai falar um pouco sobre esse aspecto da empatia, sobre essa força natural, e aí a palavra que ele usa é literalmente essa, uma força que une a humanidade, propriamente dito, e, mais uma vez, essa união atrelada à sobrevivência. Ô, Leandro, mas você trouxe algo agora bem interessante também, que você falou sobre
ali o acionamento do nosso sistema de recompensa, do estriado ventral, que eu acho um nome bonito pra caramba. Mas, tirando isso de lado, cara, fora a questão do você estar fazendo para mostrar isso para alguém, para falar, olha que legal, etc., a gente pode ver um comportamento muito ligado ao ego também aí, né? Ou seja, a pessoa ela quer se sentir bem, quer se sentir, eu estou fazendo algo bom, reconheçam isso. O que a gente está vendo aqui, basicamente, é um sistema de recompensa gritando para ela, né? Fazer algo desse tipo e não por questões de valor. Ou ligado ao ego ou ligado à culpa também, né? Eu diria que a culpa tem esse lugar também. A pergunta que a gente nunca conseguiu responder e a gente tenta respondê-la diariamente, né? De Dostoiévski, que ele vai falar um pouco nos Irmãos Karamazov. E a pergunta que fica é, se Deus não existe, tudo é permitido? Né? Então a gente não consegue respondê-la. Mas eu digo Jamais. que, né? Então eu digo que tem várias questões que a gente vai precisar discutir. E dentre elas é isso. Nós fazemos porque gostamos de fazer, nós fazemos porque a gente tem culpa envolvida, ou simplesmente nós fazemos porque existe um circuito de recompensa. Porque se a gente pensa hoje até no caráter genético da empatia, a gente sabe que existe alguns receptores de ocitocina que podem estar linkados à pessoa ser mais empática ou não. Claro, isso na perspectiva genética, mas não quer dizer que o epigenético não seja mais forte, inclusive, do que essa genética nessa questão. Né? E Exato. aí, eu até te coloco na fogueira, Diogo. Você acha que a epigenética ela vai, nesse sentido, ser maior do que a genética em si? O que você pensa? Se nós olharmos, Leandro, para a perspectiva de que a genética perdeu o espaço, entre aspas, isso quer dizer o seguinte, que antigamente, quando se descobriu a genética, pronto, tudo virou genético. Então, você tinha uma família de pessoas com problemas cardíacos, pronto, você também teria problemas cardíacos. Passou-se o tempo, começaram a notar que aquelas pessoas dentro de famílias doentes, mas que não fizeram os mesmos comportamentos, não tiveram as mesmas doenças. Então, a genética para algumas doenças, com certeza, ela vai ser determinante. Por exemplo, doença de Huntington, vamos supor. Sim. Agora, quando a gente fala de questões comportamentais, de questões até mesmo de algumas doenças em si, eu hoje acredito que a epigenética vai crescer muito mais. Vai ter um tamanho muito maior do que a genética em si. Porque nós vamos ter o poder, sim, de modificação. E aí... Só a gente observar os transtornos, vamos né? Ver. Vamos observar a depressão, vamos observar a ansiedade, tem aumentado tanto, isso é genético. Durante muito tempo, esses transtornos de humor que estão envolvidos aí, transtornos neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, quantas vezes a gente não atribuiu a fatores genéticos? E aí o mundo mudou, virou de cabeça para baixo, vem pandemia, hoje em dia todo mundo em frente à tela, todo mundo deglutindo bobeira em rede social, e agora está todo mundo deprimido e ansioso. E aí, é genético? Provavelmente não. Provavelmente não. Né? Então, a gente consegue ver, porque se fosse genético, isso já tinha que apresentar de alguma forma, até porque quando a gente pensa no caráter evolutivo, não tem como evolutivamente a gente já está sofrendo algum impacto em decorrência da evolução genética. Isso demora anos e milhares de anos. Então, do ponto de vista científico, a gente sabe que tem uma questão social, cultural, de escolhas, de excessos que tem produzido vários sintomas da gente. Em resumo, o que eu quero dizer é que a gente sabe que podemos desenvolver, né? Quem não tem pode desenvolver, só que aquela questão, quem não tem e não trabalha, a chance de ir perdendo cada vez mais é muito grande. E aí ficam aquelas pessoas totalmente fechadas, que não desenvolvem, e aí é curioso porque assim, se eu não trabalho em empatia, eu dificilmente consigo lidar inclusive com as minhas emoções. Porque nós precisamos desse espelhamento do outro também. Eu reconheço muito das minhas emoções porque eu reconheço isso no outro. Então eu reconheço, eu sei o que é raiva porque eu tenho a raiva e vejo as pessoas quando elas estão com raiva. Eu sei o que é o medo, eu sei o que é a inveja, eu sei o que é a ira, eu sei o que é a felicidade, porque o outro me traz essa representação também. E aí que vem o problema, Leandro, porque as pessoas às vezes vão para terapia e falam assim, meu Deus, fui para terapia e arranjei mais problema. Não, na verdade você reconheceu os teus problemas. Exatamente. Coisa que estava ali te machucando todos os dias, que estava te destruindo o relacionamento, que estava destruindo emprego, destruindo tua vida. Não, você está reconhecendo. Então esse ponto que o Ivo trouxe também da autocompaixão, ele é fundamental. É você notar que estou sofrendo, não estou legal. Isso. Não fiquei bem quando passei por aquela situação. O que eu faço? Terapia,
vou atrás de pessoas que possam me ajudar, e aí a pessoa talvez caminhe, ela consiga entrar em outro patamar na vida dela. Isso. Agora, olha que legal, tô vendo vocês falarem aí, tava lembrando, a gente viu alguns estudos também lá, além dos cases que a gente teve que quebrar a cabeça em cima, mostrando que pessoas que praticam a autocompaixão, elas tinham níveis melhores com relação ao sistema imunológico, com relação à definição de propósito, com relação ao ambiente familiar, com relação à felicidade no geral, com relação ao propósito de vida, mas conectado àquilo que ela faz naquele momento também. E eu me lembro de ter visto algumas coisas mostrando que líderes que eram mais compassivos ou que praticavam muito a autocompaixão, eles tinham, em quase 80% das vezes, respostas mais equilibradas com relação àquilo que eles faziam. E aí eu não me lembro exatamente, cara, mas a resposta era ligada ao pré-frontal, o dorso lateral, e a correlação que eles faziam era essa região específica, ela acabava possuindo maior volume, eles viam também as áreas ligadas ali à compaixão, desde a parte da ínsula, do cingulado anterior, etc., muito mais ativas, mas também eles viam que durante as decisões dessa pessoa, o sistema nervoso simpático ele era muito menos acionado e tinha muito menos cortisol envolvido, mesmo quando a situação era aquelas situações ferrenhas. Está caindo o mundo, está todo mundo discutindo ali, etc. E esses líderes que praticavam a compaixão, a autocompaixão, conseguiam, de uma forma geral, manter o nível de estresse deles muito mais controlado e tomar decisões muito melhores. Uhum. Como que a gente consegue correlacionar de forma geral, então, sabendo que a compaixão é algo inato, ou seja, o cérebro nasce preparado para ela, a gente praticando ou não, aquela área está pronta para isso. Mas o que explica essa questão de líderes que são compassivos conseguirem ter melhores respostas e terem melhores resultados quando expostos a situações diferentes de estresse, de problemas, etc. Isso te tira um pouco, né, Ivo? Quando a gente trabalha com esse aspecto compassivo, você consegue, inclusive, reduzir, frear um pouco toda essa cascata hormonal que ferra com a nossa possibilidade de escolha, de ponderar e tomar decisões. Então, vamos lá, surgiu uma situação X, onde eu posso ter uma emoção que me domine, que realmente acabe tirando um pouco da minha racionalidade, daquilo que me difere de outras espécies, ou eu posso simplesmente avaliar, ponderar e ter uma outra representação sobre aquilo que aconteceu nesse momento. E isso faz, por exemplo, vamos pensar num exemplo muito chulo agora, tem uma reunião importantíssima com um fulano. E esse fulano pode mudar toda a minha empresa. E aí esse fulano, indo para a reunião, tem um acidente automobilístico e ferrou. Eu posso, naquele momento, ficar com muita raiva e falar, caramba, isso ia mudar a minha empresa, era o que ia me tirar agora, ia me colocar num outro patamar, pensando nessas questões e tudo. Ou eu posso, nesse momento, também falar, poxa, que pena, que triste, como é que ele está, como é que essa pessoa está se apresentando, porque eu já comentei com vocês que, de certa maneira, o ego nos ocupa muito, e a gente tem vivido uma sociedade extremamente narcísica, né? Então, quando eu consigo me colocar nesse outro local, isso me possibilita trazer novas representações, e, portanto, as minhas decisões são melhores. E, automaticamente, também, isso mexe com tudo que você comentou, o sistema imunológico, ele responde. Quando a gente trabalha a empatia, a compaixão, quando a gente trabalha o perdão, o sistema imunológico gosta disso pra caramba. Isso melhora muito a nossa resposta associada à resposta inflamatória, nossa resposta quando a gente está fazendo tratamento com fármacos, a nossa resposta quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente está internado e como que a gente responde a essa internação. Perceba que a gente está falando de questões que parecem bobas muitas vezes, mas que têm uma ligação. Né? E quando a gente discute o aspecto empático, a gente tem que pensar que não é que outros animais não possam ter algum comportamento que talvez imite a empatia. Por exemplo, tem trabalhos feitos com chimpanzés, com primatas não humanos, e eles mostram o seguinte, que esses primatas, eles compartilham comida com outros indivíduos em si em necessidade. Mesmo, e aí a questão que fica eles não tendo ali diretamente, isso claro é uma inferência da nossa espécie, um benefício para eles direto.
Então, tem trabalhos que mostram elefante. Elefante a gente vê isso claramente, né? Que reconhece, por exemplo, quando um membro do grupo ele está sofrendo, quando ele está passando por algum tipo de desconforto, e aí eles fazem alguns toques, eles produzem algumas vocalizações. E agora a questão é, isso é algo que é instinto propriamente dito? É o instinto veio com eles? Ou é algo que, de certa forma, eles estão deliberando e racionalizando? Nossa, o outro está sofrendo, essa outra espécie, esse outro animal, a gente não sabe. Porque até onde nós estudamos, parece que essa percepção racional de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o sofrimento do outro, é exclusivo da nossa espécie. A gente sabe, por exemplo, que roedores, tem trabalhos com ratos também, que quando o roedor está preso lá na jaula, o rato vai lá e libera o outro rato que está preso. Né? E aí a gente não sabe, isso é o que? Isso é uma empatia, isso é algo que veio ali na genética deles e a gente não tem isso de fábrica, porque é difícil a gente responder. Porque se a gente responde de fábrica, eu confesso para vocês que eu fico preocupado com a nossa espécie. Porque a nossa espécie compartilha foto de pessoas mortas, morrem famosos, compartilha autópsia, tem acidente de trânsito, engarrafa o trânsito inteiro porque as pessoas estão tirando foto da pessoa que está caída no chão ensanguentada. Então, a nossa espécie sustenta no ar jornal que tem 20 anos, que no horário do almoço só mostra tragédia. E aí a gente não sabe, né, quanto disso a nossa empatia ela foi uma certa gourmetização filosófica, moral, ética e coisas do tipo, ou quanto é algo que nos veio, de certa forma, preparado. E aí você pega outra situação e vamos supor duas histórias. Uma pessoa que é um líder que se preocupa de fato com os outros, que tem a ação, em que ele olha para a equipe dele, ouve as pessoas e ele tem algum tipo de ação diante desse... Não é fazer o que a pessoa quer, não entendam dessa maneira. Porque nem sempre a gente precisa e deve fazer o que os outros querem. Não é essa questão, ou até precisam. Porque também as nossas limitações existem. Não é essa questão de você se quebrar inteiro para conseguir agradar alguém. Não é isso. Daí seria até uma coisa falsa. Mas quando você pega alguém e você dialoga e você mostra o porquê que não podemos chegar até naquele ponto, o porquê que ele não consegue cumprir aquilo que a pessoa deseja, qual que é o ponto que ela não está satisfeita. Por mais que pareça chato muitas vezes esse tipo de conversa, mas é fundamental para que as equipes se mantenham unidas. Porque o ser humano também se apega naquela segurança. Quando você olha para o teu lado e sabe que você tem um colega, tem um companheiro, uma companheira, tem um líder que está se preocupando com você, que está conseguindo ter uma compaixão, de ter uma ação com relação ao teu sofrimento, com relação ao que você está passando, não tenha dúvida que essa pessoa vai se esforçar em dobro para conseguir fazer o que precisa ser feito, vai viver num ambiente muito melhor. E nós, seres humanos, somos impactados pelo ambiente que nós vivemos, nós falamos isso 1000 vezes já aqui. Se você ficar num ambiente de estresse o dia inteiro, inevitavelmente você será o próximo estressado. Se você ficar num ambiente de tragédia o dia inteiro, você será o contaminado por tragédia com certeza absoluta. Então agora imagine um líder odiado por todo mundo. Como que ele vai se sentir bem? Não tem como. Então daí vem também a compaixão. Por tabela, essa pessoa recebe um benefício cerebral, sem dúvida alguma, mas porque ela também gera no ambiente em que ela convive algo muito confortante e algo muito prazeroso para os outros. E talvez isso é o segredo do ser humano, que falta para a nossa sociedade hoje, né, Leandro? Com certeza absoluta. Tanto nos falta que a gente fala muito disso, né? Sim. Eu diria que nunca a gente falou tanto de empatia como nós temos falado, porque nos carece. Nunca se falou tanto de felicidade. Por quê? Porque a gente anda triste. Perceba, é quase que um princípio psicanalítico da coisa, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Isso é fantástico pra cara, eu adoro essa frase. Sim, eu também gosto. A gente vê quão projetivo nós somos e como que isso interfere, né? Então, sem dúvida. Por isso que a gente está falando e está discutindo muito mais sobre esse aspecto. Agora que não é um problema e a gente precisa realmente discutir para a gente não ficar distraído, mas que a gente consiga, e é o que eu falo, trabalhar para que isso se torne
algo de certa maneira automatizado no nosso sistema nervoso. Porque o que o cérebro ele vai buscar? Ele vai buscar aquilo que reduz gasto de energia e ponto final. E como que eu faço isso? Trabalhando, repetindo, repetindo e repetindo e repetindo. É, de certa maneira, algo que demanda um certo tempo. E aí, porque, mais uma vez, vamos pegar uma criança quando ela nasce com 1, 2, 3, 4 anos de idade. A criança é um bichinho muito doido, né? É um bichinho ali que, se a gente começar a olhar, totalmente amoral. Né? O bebê tá pouco se importando se ele vai chorar 2, 3 horas da manhã. Ele não vai pensar sobre isso. Eu acho que meu pai tá muito cansado e agora eu tô falando para você, viu, filho? Quando você tiver maior, você vai escutar isso. Ele vai falar, não acho que meu pai tá muito cansado, não vou chorar essa noite às 3 horas, 4 horas da manhã, que é um horário que entra num sono REM maravilhoso, porque amanhã ele precisa trabalhar. Ele simplesmente chora. Ele não pensa, estou num local público, portanto eu não vou urinar nem vou defecar. Ele faz. E aí você vai ver a criança brincando, a formiguinha tá andando, ele vai lá, pega o pé e pá, pisa em cima da formiga. Né? E o gato passa, você puxa o rabo do gato. Perceba que ou seja, o que nós fazemos? A gente vai construindo uma certa moralidade, uma representação ética e também empática de falar, filho, não pode fazer dessa forma, não é assim que funciona. Então perceba que quanto mais nós exercemos, melhor vai ser para que essa criança cresça e não vire bicho. Para que não vire um adulto machista, para que não vire uma pessoa racista, para que não vire uma pessoa homofóbica, sexista, e assim a gente vai. De que maneira? Quando a gente começa a introduzir esses conceitos e traz essas referências, porque é um pouco disso, Diogo. A gente não sabe quanto disso nos vem de fábrica, a gente sabe que nós temos a empatia, quanto nos vem de fábrica, ou quanto disso é aprendido de certa maneira. E aí o laço familiar ele vai ser importante. Agora eu trago, numa sociedade distraída, de pais em frente às telas o dia inteiro, de função materna e função paterna delegada somente para a instituição escolar, como é que essa criança vai desenvolver essas emoções e esses sentimentos? Materialismo excessivo, Exato. Que é outro ponto. Então, deixa eu trazer uma outra pergunta para vocês aqui, cara. Vocês estão falando, eu estou ouvindo aqui pensando no seguinte. Tal qual na discussão nossa lá no começo, a gente falou que a classe média, por exemplo, ela tende a ser menos compassiva. Desensibilizar ou só, empática. Tá? Então, devido a uma dessensibilização do cérebro por necessidade, a gente pode dizer que para algumas classes profissionais seria quase que uma autoproteção do cérebro. Ou seja, eu não posso ficar o tempo todo lidando, sofrendo junto, etc., porque para ele vai ser muito desgastante também nesse ponto. Não é quase, é uma proteção, é o princípio de poupar, é o princípio literalmente de não sofrer. Tal qual, quando você tem um trauma que é muito forte, você acaba mantendo aquelas conexões ativas, mas você não se recorda disso em detalhes por um sistema de autoproteção. Senão você não dá conta da vida, né? Tá, e aí vamos puxar isso agora pro lado de mídias sociais, porque assim, se você tá vendo mídia social o tempo todo, o cara na internet, e vendo uma pancada de coisas ali, isso não tende também a dessensibilizar o seu cérebro e te tornar uma pessoa menos compassiva, menos empática, porque você está se acostumando a ver aquele monte de informação? Com certeza. É só ver essa questão do cancelamento. Só porque você não concorda com uma postura de alguém, você cancela essa pessoa, você destrói a vida dela, até porque são covardes que se protegem por uma mídia social. Exato. Então são pessoas que ficam atrás de uma conta fake muitas vezes, ficam atrás de grupos dentro de mídias sociais. Então, eu tenho o direito de não concordar com posturas de pessoas, sem dúvida alguma. Agora, eu tenho o direito de pegar uma pessoa e destruir a vida dela? Acho que aí nós temos outro contexto. E o que você ensina para o teu cérebro quando você faz isso? Que tudo aquilo que eu não concordo, eu mato. Tudo aquilo que eu não concordo, eu destruo. Tudo aquilo que eu não concordo, eu por ter uma dessensibilização, eu acabo gerando um prejuízo e não estou nem aí se eu gerei esse prejuízo para essa pessoa. E aí nós sabemos, como a história nos conta muito bem, o que acontece quando ocorre isso. Que são essas tiranias, são essas ditaduras, são esses genocídios. Qual que é a diferença? Nenhuma. Então, o que nós temos hoje nas redes sociais é uma agressividade, muitas vezes gratuita, e que as pessoas estão sendo ensinadas a serem assim. Tudo aquilo que eu não gosto, eu vou reagir de uma forma agressiva,
eu vou causar um prejuízo para o outro e não tenho nada a ver com isso, e um grande abraço. Não tem, e não é assim que funciona, jamais. Leandro? Problemas de Problemas microfone. técnicos. Não, Quantos botões de mute tem no microfone? Não, o meu tem alguns, foi mal não, aí. mas tem um do microfone, tem um embaixo e tem um da tela. Então você tem que sair destravando tudo. E se é um medo de falar alguma coisa e não poder sair, A compaixão aí. De ser cancelado, né? de ser cancelado. Mas perceba, isso é complicado mesmo, né? Mas é um pouco disso, porque é um processo de sensibilização, né, Ivo? Quanto mais você vai se expondo ao trágico, à raiva, à ira, ao ódio, mais você passa a normalizar isso. Mais teu cérebro entende como algo normal. Então já não te assusta, já não te impacta mais. Isso não seria também a resposta de por que as pessoas estão ficando tão ansiosas, depressivas, sofrendo tanto? Porque deixa eu citar fora do Brasil, né, que está muito comum já, estou vendo uma onda muito forte vir. Eles estão colocando, por exemplo, a gente tem isso lá no Instituto também, mas lá fora isso é muito forte, cursos e mais cursos ligados à compaixão para várias classes, para a classe de saúde, para classe de educação, para pessoa geral, etc. Porque a gente sabe que quando a gente começa a ativar e a trabalhar muito mais a compaixão, é quase como se o cérebro percebesse assim, bom, ele está praticando isso, olha que legal, isso fortalece inclusive a sobrevivência coletiva, isso é algo que é importante para a gente, logo eu ativo o ciclo de recompensa e me sinto melhor. Então a gente sabe que isso funciona. Mas não seria, então, a questão de mídias sociais e isso que a gente está falando agora do cancelamento, do não conseguir ouvir uma opinião alheia, etc., um dos motivos pelos quais as pessoas estão ficando tão tristes, vazias, em busca de respostas que não chegam, buscando fora aquilo que está dentro delas? Poderia ser uma das respostas? De forma direta e lógica? Poderia ser uma das respostas, você fala em relação a essa exposição, Ivo? Desculpa. Se essa exposição constante a mídias sociais poderia ser uma das respostas pelas quais as pessoas, nos últimos anos, né, tirando o período pandemia, certo. Mas por que as pessoas têm ficado tão tristes, vazias, depressivas e por também, aí vai? né? Também, mas são vários aspectos. Eu creio que quando a gente cai nesse caráter emocional e nos transtornos de humor em si, a gente tem vários aspectos envolvidos, né? Por exemplo, as pessoas estão ficando mais vazias, tristes, deprimidas, ansiosas, porque elas estão utilizando como moeda de comparação a vida dela e a vida da rede social. A vida dela e a vida do vizinho, a vida dela, e aí você vai ver que a rede social é interessantíssima, meu amigo. A rede social é fantástica. Tudo aquilo que você não tem de brilhante na tua vida, tu posta na rede social para que alguém fale, nossa, tua vida é brilhante, tua vida é legal. Então tem muitas questões. Eu diria que a gente tem sofrido, de certa forma, com esses aspectos em decorrência disso mesmo. A gente está passando... Se a gente não se assusta com todos os dados que nós temos, Ivo, se a gente não se assusta com um país que fica, e a gente já comentou isso, 16 anos de uma vida em frente às telas, se a gente não se assusta com um país que mais está fazendo cirurgias plásticas estéticas, um dos países que mais fazem esse tipo de cirurgia no mundo, aonde a gente começa agora a transpor os filtros do Instagram para a vida propriamente dita. Então agora os filtros do Instagram a gente está transferindo para os bisturis dos cirurgiões, né? São várias questões envolvidas, eu não tenho dúvida, e essa seria uma delas também. Por isso que, de certa forma, isso me preocupa, isso me assusta, e não sei, né? Eu sempre digo que eu queria ser um pouco mais otimista, não sou, e isso me preocupa porque eu não vejo nesse momento possibilidade de melhora ao que está caminhando. Né? Agora a gente está numa política perigosa, a gente está buscando, e a gente tem acompanhado isso de certa forma, a gente está buscando agora tentar projetar emoções em máquinas, para que essas máquinas, para que esses robôs, para que essas inteligências artificiais, elas consigam responder de maneira empática. Né? E aí existe hoje aí todo um discurso de virtualização em relação a essa empatia em si, para ver se a máquina, inclusive, consegue entender o teu tom de voz, a tua expressão. E aí a pergunta, já me fizeram isso recentemente, até numa entrevista que eu estava dando, se a máquina ela poderia sentir ou apenas imitar, né, o que nós estamos fazendo.
É claro que máquina não vai sentir nada, gente. Não Só vai imita. sentir. Ela imita, ela simula, e muitas vezes simula muito bem, mas não existe essa possibilidade, porque isso é uma condição humana. O sentir depende de consciência, de significado, de representações. Então, em resumo, eu digo, a gente está caminhando para um local que eu não sei dizer. Mas, repito, o que nós estamos experimentando é um problema nosso. Por isso que a gente vai ter que discutir. Falei isso talvez em outro podcast, mas repito aqui, é um problema que a gente vai ter que discutir porque é um problema da nossa sociedade, não é um problema de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, não é um problema de Freud, não é um problema de Lacan, não é um problema nosso. Então, para onde nós estamos caminhando? Por que a gente está falando tanto e, ao mesmo tempo, tem carecido tanto de empatia? Agora, mais cedo, eu estava dando uma entrevista lá para a Rede Globo, e a entrevista basicamente se resumia, só para vocês entenderem a lógica, de uma briga de trânsito. Um rapaz, ele foi, sei lá, virar para um lado, e uma menina jovem foi virar também, e aí acabou que os carros quase que colidiram, mas não colidiu. O rapaz foi lá e falou palavrões para a menina, não sei o que, desceu e agrediu. Esse foi o resumo. Aí eles queriam saber, a emissora em si, por que acontecia, por que as pessoas estavam tão agressivas, por que elas estavam dessa forma, com esse comportamento em si. E aí cai exatamente no que nós estamos falando também. Nos carece empatia, né? Então, nos carece empatia e muitas vezes nos carece também senso de realidade, principalmente quando a gente fala de trânsito, né? Porque eu tenho que ter o caráter empático e tenho que entender também que a gente está vivendo um momento de pessoas que estão parecendo bicho no trânsito. Isso, de certa forma, pode, inclusive, colocar minha vida em risco. Então, vou ter que ter senso de realidade. Eu não sei como é que o outro está, se esse outro está portando algum tipo de arma ou algo do tipo também, né? Então, são algumas questões que, em resumo, o que eu digo é que as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes. E falar sobre empatia é importante, mas me preocupa também, porque, como eu disse, nos carece bastante. É que soma ali uma inversão de valores, e que as pessoas hoje valorizam muito mais aquilo que não deveria ter tanto valor e deixam de lado questões que são extremamente importantes. Então, companhia familiar, você ter aquele momento do café no teu trabalho, que é conversar com o teu colega, pedir como vai a mãe, como vai o pai, como vai o filho, coisa que parece banal, mas não é. Envolve uma preocupação genuína com relação às pessoas e não essa preocupação da foto, preocupação da filmagem, vamos levar meus videomakers para filmar o ato que eu estou fazendo. Aí vai drone, né? Helicóptero. Aí vai drone, 400 helicóptero. pessoas filmando. A pessoa está investindo 100 mil para dar uma cesta básica de R$80. É bem isso. E daí, Ivo, veja que a vida é simples nesse contexto. Você vai lá, faz um ato bom para a pessoa, você pode... Nós somos totalmente a favor da prosperidade, com certeza absoluta, não é essa a questão. Mas agora esse espetáculo que se cria em volta de tudo isso é problemático. Por que tem que fazer um espetáculo em cima disso? Claro que a pessoa vai ser vazia, claro que ela vai se sentir completamente vazia. Primeiro que a vida dela é um estresse gigantesco, ela tem que preparar um território, uma cena o tempo todo para fazer tudo. Porque nada é genuíno. É a vida em busca do holofote, né? A vida em busca do holofote. Então você está sempre ali vivendo aquele teatro, aquele palco. Aí depois ela faz algo que não é do feitio dela, só para, não, isso está na moda, eu faço. Cadê a genuinidade dela? Não. E aí, claro que ela vai sentir aquele vazio, porque ela não tem nem autocompaixão, porque ela está sofrendo e não ignora o próprio sofrimento e não age em cima do próprio sofrimento. Ela não tem compaixão pelos outros porque ela não age pelos outros também. E aí o circo está todo montado. Entra no dilema ético, mais uma vez, né? E aí você e a máquina que está sendo programada para imitar a empatia está no mesmo local, né? É engraçado, né? Quando a gente começa a discutir as questões de empatia e compaixão, e pode ver, o Leandro está indo sempre para empatia, puxando sempre para compaixão agora. E aí vamos buscar outro lado para a gente jogar o Diogo no fogo um pouco, apesar de que eu acho que é o Leandro que mais gosta de história aqui. Quando a gente começa a olhar a compaixão pelos olhos do que acontecia na Grécia Antiga, por exemplo, o Leandro é formado em filosofia também, por isso que eu citei ele, mas eu sei que a compaixão ela era vista com muita cautela, né? Porque acreditava-se na Grécia Antiga, se não me engano, Aristóteles falava muito isso, que eles tinham um excesso de compaixão na cultura deles.
E veio daí, inclusive, a questão da tragédia, de por que tinham que criar as peças e aparecer aquelas tragédias, etc., para tirar um pouco desse excesso de compaixão que existia com as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, se a gente olha Platão, a gente tem lá o mito da caverna, né? Que ele volta para a caverna para levar conhecimento para as pessoas. Ou seja, ele percebe que as pessoas sofrem por conta disso e volta para levar para elas informação, para levar ensinamentos. E o que a gente vê é um ato de compaixão acontecendo nesse caso. E aí, por que eu citei isso aí para vocês agora? Meio que trazer a última pergunta. Tal qual existia na Grécia Antiga essa questão de um acreditava que existia excesso de compaixão e o outro mostrava com atos que era compassivo, cara, porque quando a gente olha as pessoas hoje em dia, você consegue sentir empatia ou compaixão por algumas sim e por outras não, né? Que são pontos divergentes também. Normalmente a gente sente empatia e compaixão por aqueles que estão dentro do nosso meio, né? Que estão dentro das nossas, que correspondem às nossas expectativas e às nossas conexões neurais, se a gente for pensar neurocientificamente. Né? É difícil. E aí por isso que atravessa algumas questões. Né? Por exemplo, quanto mais distante nós estamos, quanto mais afastado que a gente esteja, mais empático nós somos normalmente. Né? É curioso isso pra caramba. Por quê? Porque a empatia cai e cabe, de certa forma, no campo da idealização também. Né? É difícil ser empático com a pessoa que torce contra o meu time, é difícil ser empático com a pessoa que tem uma opinião política que diverge da minha, é difícil ser empático com a pessoa que escuta um estilo musical que não me agrada, por exemplo. Ou seja, quanto mais distante é mais fácil. E aí sempre cai numa frase que eu adoro e vou repetir quantas vezes for preciso. Aí a gente vai lá em Madre Teresa, né? Amar quem está distante é muito fácil, difícil é amar o próximo. Então, a empatia, ela tem um pouco dessa questão também. Então, é muito fácil eu colocar no holofote e falar, nossa, mas eu sou tão empático com fulano, ou com ciclano, ou com beltrano, com grupos específicos que correspondem ao meu correlato neural e não me causam desconforto. E desconforto é o quê? Não gasta energia, já que meu cérebro não quer isso. Então, tem um pouco dessa característica também. Por isso que a gente acaba tendo a empatia muitas vezes seletiva. Né? Então, ela entra nesse local de seletividade literalmente. Para essas pessoas, talvez vale a pena. Para outros, você fala, mas é assim mesmo, eu acho que é pouco. Tinha que acontecer isso. E aí a gente, inclusive, subverte, né? Quando a gente fala, por exemplo, mas eu quero justiça, e aí você não sabe se você quer justiça ou se você quer vingança. Né? Se for uma pessoa próxima dos teus, você é empático, você quer justiça. Se for uma pessoa que não corresponde aos teus ideais, você quer vingança, e assim a gente vai. Né? Então, seria um pouco nessa característica também. E a compaixão não é uma coisa fofinha, como as pessoas acham também. Muitas vezes um ato de compaixão é um ato que não é popular, é um ato impopular. Na política isso ocorre bastante. Vocês notam que muitos atos populares não são nada de compaixão. Porque você não está aliviando o sofrimento de ninguém, você está dando mais sofrimento para aquela pessoa. Você vai lá e, sei lá, ajuda ela a se endividar mais ainda e dá aquela alegria momentânea. Quando você deveria ter talvez uma educação financeira na pauta das escolas, o que quer que seja. Então, quando você olha para a compaixão e para a empatia, isso também ocorre, entender que ter um ato de compaixão nem sempre é um ato agradável. Porque as pessoas acham que criar filhos, por exemplo, não estou tendo compaixão com meu filho, tudo que ele quer eu faço, mas pelo contrário. Se você faz isso, você está colocando um monstro para a sociedade, não está fazendo um ato de compaixão. Exato. O ato de compaixão é você ter o poder de desagradar o teu filho. É de você falar, não, agora está em tempo de você estudar. Você vai estudar, você vai ler, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, beleza? Porque isso é compaixão também. Portanto, nós não podemos confundir um ato que não parece legal com um ato ruim muitas vezes, e o oposto também é verdadeiro. Nossa, como fulano é uma pessoa tão legal, ele vem aqui, ele enche a gente de tal coisa, compra tudo para nós. Aí você vai ver, o cara tá ganhando 10 vezes mais em cima de tudo isso. Exato, tá? Exatamente. Então, é isso que acho que fica de mensagem final. Cuidado com o que nós julgamos como uma compaixão legal e uma compaixão fake, vamos dizer assim.
Mas espera aí, acabando não, que tem mais 2 perguntas para a gente fechar esse raciocínio Tem, todo nosso aqui. tem até uma questão que vale a pena a gente discutir, já que você trouxe esse caráter filosófico, Ivo, e trazendo, você trouxe esse aspecto mais da Grécia em si, dessa filosofia platônica, aristotélica em si, mas a gente tem uma filosofia talvez um pouco mais contemporânea quando a gente traz para dados, que é a própria filosofia cristã. E aí eu estou trazendo cristã no sentido de Jesus, mas não de Jesus no sentido Cristo propriamente dito, mas de Jesus científico, que quando a gente pega a literatura, e aí, claro, o objetivo é a gente entender isso filosoficamente, neurocientificamente, mas a literatura filosófica de Jesus, ela é toda pautada, e isso é muito bonito e legal, em questão da empatia da própria da compaixão em si. Né? Se a gente pega os ensinamentos, se a gente parte do primeiro mandamento em si, amar o próximo como a ti mesmo, isso já é um caráter que envolve a empatia em si. Se a gente pega a parábola do bom samaritano, a gente vai ver que existe muita empatia. Então, essa virtude que atravessa o discurso de Jesus, do cristianismo em si, ele é muito interessante para a gente poder pensar também. Não é só pensando no caráter filosófico em si, mas que isso, de certa maneira, inclusive, interfere diretamente em estruturas do meu cérebro associadas à empatia. Tanto que se a gente pega líderes religiosos que experimentam uma fé verdadeira, libertadora em si, a gente vai ver que as áreas envolvidas com a empatia, elas são muito ativas, muito acionadas. Né? Então, tem trabalhos que mostram isso, por exemplo, com freiras, né? Tem trabalhos que mostram isso com pessoas que praticam a meditação, a prática meditativa em si, que essas áreas da empatia, elas tendem a ficar mais acionadas mesmo. Então, é importante a gente entender que essa virtude que atravessa uma fé bem experimentada, ela é importante para a gente utilizar e desenvolver a compaixão, desenvolver a empatia em si. A expressão que é muito conhecida, né, dentro do amor de Jesus em si, que é chamado de amor ágape, é literalmente o amor altruísta. E é um amor que atravessa literalmente, sem tirar nem pôr, a compaixão e a empatia. Então, tudo isso, de certa maneira, é interessante a gente discutir. Por quê? Porque impacta do ponto de vista cerebral, em contrapartida também, como eu já falei, aqueles e aquelas que não exercem dessa forma, você vai ter na estruturazinha ali atrofiada, neurôniozinho morrendo e assim sucessivamente. E a gente sabe, inclusive, que pessoas, quando entram na terceira idade, que praticam o altruísmo, a compaixão, a autocompaixão, elas têm algumas regiões muito mais preservadas, né? Como o hipocampo, o próprio córtex frontal, córtex muito mais preservado. Ou seja, realmente a gente vê um impacto muito forte, e falar de compaixão é falar de altruísmo, né? Você colocou muito bem isso. Sim. Agora, e reduz o fator de risco, né? O fator de risco de demência, de demência, né? Acidente vascular, você tem um monte de coisa. Exatamente. Perceba que a gente tem, quer queira ou não, mas eu faço sem esperar nada em troca. A tua biologia vai te dar uma troca, senão você não faria, nem que seja a dopamina. Não faria nunca. Nem que seja a dopamina que sem te dúvida. Devolve. Né? E sem problemas. A vida Exato, é assim. Tá tudo bem. Nem que a troca seja química, mas tá valendo. Tá valendo. É exatamente isso. Eu não sei se foi o Joe que mandou algo para mim, que dá para correlacionar um pouco também, que aquele ditado veio os pais falando assim: eu morreria pelo meu filho. E continuar na cachaça, no torresmo, sem fazer exercício, sem fazer tudo. Você fala, tá, mas e atitudes para você viver pelo seu filho, né? Que é o que você está comendo, sua dieta, exercícios. Não, aí é outra coisa. Não vamos misturar aí cada coisa uma coisa. É exatamente isso. Exatamente Dá a Paulo que é de Paulo. Exatamente. Não tem isso para cá, não. Agora, só 2 perguntas para a gente conseguir finalizar por aqui. A primeira delas é, quando a gente fala da compaixão, que a gente já viu que é super positivo, que é algo inato, ou seja, o cérebro nasce pronto para isso, mas é muito comum a gente ver pais, por exemplo, hoje, que os filhos vão lá, fazem algo, caem, se machucam, então fazem alguma coisa que para eles é legal, mas que eles não têm maturidade para saber que aquilo é errado, né? Ele na casa dos 4, 5 anos, e os pais, ao invés de ir lá sentar, ficar na altura, conversar, já chega dando esporro, dando tapa, e segura, chacoalha, etc. Cara, e cadê a empatia ou a compaixão funcionando aí? Né? Por que o pai, mesmo reconhecendo, falando, cara, mas meu filho, ele tá sofrendo,
Aí você vai lá, em vez de apoiar para mostrar ele vai lá, segura, ele fala alto, etc. E é muito comum a gente ver isso hoje em dia, né? Em locais públicos, principalmente. E aí você mata o neurônio espelho, né? Aí a criança entra num dilema ético, moral, filosófico, existencial que ela não entende. Ia falar isso agora. E depois já emenda nas mídias sociais, que emenda nesse comportamento que a gente está vendo das pessoas hoje. Exato, e a gente vê os porque adultos... é uma incongruência. O pai passa o dia no telefone, o pai e a mãe, e briga com a criança para sair do celular. A criança está gritando, o pai grita com a criança para parar de gritar. Perceba que a gente... E isso é perigoso, porque nós estamos cada vez mais criando uma sociedade de adultos infantilizados, imaturos, que inclusive não conseguem lidar com as suas frustrações, com as suas emoções, e tampouco educar uma criança. E aí vira tudo isso que a gente está vendo aí. Essa incongruência que a criança vai começar a ficar sem entender nada. Imagina, a criança passa por uma situação como essa que você diz, Ivo. Aí você vai lá e desperta uma descarga de cortisol nessa criança significativa, você tem ativação ali da amígdala, tudo isso gerando toda essa cascata que a gente fala toda vez aqui, associada a eventos estressores, coisas do tipo. A criança começa a ter referências de que relações funcionam dessa forma, que relações funcionam brigando, que relações funcionam punindo, castrando literalmente, e aí qual que é a representação que ela vai ter? Por isso que muitas vezes quando a gente está falando, na minha época eu fui criado apanhando em si, né? Isso me preocupa de certa maneira também. Por quê? Porque é tão difícil, se a gente não joga para esse cérebro uma possibilidade de racionalização, de consciência, de reflexão, não vai ser por meio da porrada ou do grito que a gente vai resolver o problema. E ponto final. Mas na minha época foi assim, mas a tua época não é essa mais. Eu não aguento essa discussão de na minha época, isso cansa ao ponto de ter hora que eu falo, cara, eu prefiro me recolher para que eu não produza sintomas. Porque, literalmente, a gente tem que entender que o mundo, de certa maneira, ele foi se modificando e que bom que a gente tem outras ferramentas. Por que bater num cachorro é violência animal? Por que bater num adulto é agressividade? Por que dar porrada na criança é educação? Então, algumas questões a gente vai precisar repensar. E ponto final. Mas na minha época era assim. Que bom que mudou, meu amigo. Que bom que a tua época passou. E o ponto geral de toda essa questão é que a pessoa sofreu consequências sim, Leandro. Não é, eu sou normal. Não, não é. Normalmente, quem fala na minha época era assim, é tudo meio problemático. Meio fora do ar, problemático. Eu não tenho nenhum sintoma. Não, e daí a vida da pessoa eu tô ali no meu 10º casamento, nenhum relacionamento dá certo, meu emprego tá... Eu tô desempregado pela 5ª vez seguida. Tomando um monte de tarja preta. Por que será? Não durmo bem à noite. Tá, mas por que será? Por que será que tudo está acontecendo? Então não vamos validar coisas erradas do passado como fazem falta hoje em dia. Não, não fazem. O que faz falta, sim, é uma educação adequada. O que faz falta, sim, é você, como o Ivo falou muito bem, ficar na altura da criança, falar com ela no olho a olho, conseguir punir, sim, mas é uma punição sadia, não uma punição que você vai espancar a criança. Na verdade, é dar limites. É você falar não e sustentar aquele não. Daí você vai lá, bate na criança e depois o pai e a mãe estão brigando na frente dessa mesma criança e dando mau exemplo. Qual que é a lógica disso? Exato. Muito isso. Pô, Leandro, você sabe que tem que fazer uma observação agora, o Leandro falou agora há pouco assim, não, você conversa com a pessoa, ela fala, eu sou normal aqui, se começa a travar. E eu lembrei de um outro vídeo, cara, que a gente estudou lá também, que é uma criança faz uma pequena cagada, a mãe olha e fala, vem cá, vou conversar com você. A criança antigamente, né, ia, baixava a cabeça e conversava. A criança hoje veio andando, ficou perto da mãe e falou assim, o quê? Gritando. Exato. Aí a cena se apaga, aí de repente começa a voltar, né? A tela inteira escura, começa a ficar clarinha, etc. A cena vista pelos olhos da criança. O médico em cima dela olhando, falando assim, você tá bem, fica tranquila, você tá na UTI aqui, a sua mãe já vem conversar com você. Nossa. Né? Você gritou, o pau comeu, enfim. E, cara, vamos para a última pergunta aqui, para poder fechar. Dá para associar com empatia aquelas pessoas que veem um filme, por exemplo, onde tem um assassino, o cara vai lá, mata meio mundo e de alguma forma aquela pessoa, ela consegue se ver, ela passa a torcer para aquela pessoa. A gente vê isso em novelas, inclusive, né? Tem alguns estudos que mostram isso, que é super interessante. Por que as pessoas passam a torcer
para uma pessoa que está fazendo um monte de merda, que está matando, que está traindo, que está roubando, e ainda assim as pessoas conseguem se associar a elas para torcer para que essa pessoa fique bem, que essa pessoa não morra, que ela mate mais gente, que ela roube mais gente. E aí, cara? Mas é porque o cenário ele se constrói o tempo todo em um discurso empático, né? Não aparece essa pessoa do nada matando todo mundo, porque se aparece a pessoa do nada matando todo mundo, você quer que esse assassino ele vá para a luz, né? Mas normalmente você cria uma romantização. Você pega, por exemplo, você pega, por exemplo, La Casa de Papel lá. Você pega ali, tá todo mundo torcendo para que os bandidos, os ladrões, sei lá, eles consigam sair dali. Porque você cria todo um roteiro ali por dentro que você vai solidarizando, você vai tendo uma certa sensação de intimidade. E o cérebro não difere real de imaginário, portanto, você estabelece esse certo vínculo ali. Porque o cérebro não sabe, ele tanto não sabe que a gente assiste um filme de terror, fica morrendo de medo, mas o negócio está passando na tela. Não tá dentro, você está dentro de casa, na segurança do teu quarto, ali deitado, e você está com medo, porque está passando um filme ali que não tem qualquer noção de realidade, né? Então, os filmes em que a gente fica empático com o vilão são filmes que criam um roteiro pra gente literalmente se sensibilizar com a história. E aí você passa a torcer. Eles criam um enredo para que você note aquela pessoa como uma pessoa boa, injustiçada muitas vezes. Ah, não, foi uma pessoa que sofreu uma vida inteira, que ela está sendo falsamente acusada, que ela está lutando contra o sistema, como na Casa de Papel. Aí é claro que a pessoa vai se sentir muito mais empática com relação a ela e torcer por ela. Mas não pelo crime em si, talvez, né? Então, não claro que tem louco pra tudo, né? Mas não necessariamente. Exatamente. Aí tem os patológicos, né? Só que aí é doença, aí é outra história. Tá, exatamente. Boa. Eu entrar na pergunta assim. Não necessariamente, então, se a pessoa que está nos ouvindo agora vai parar nesse momento e falar: caramba, mas eu torci para aquele cara que tá passando fogo em todo mundo ali. Quer dizer que o cérebro dela continua sendo normal, tá tudo bem. Sim, ele só foi levado tá tudo bem. Só foi levado pela história. Tá tudo bem. Boa. Vamos lá? Bom, é isso então. Isso Valeu. aí. Obrigado, pessoal, pelo bate-papo. Se a gente fosse ficar falando aqui de empatia, principalmente de compaixão, acho que a gente ficaria umas 10 horas debatendo esse assunto aqui. Tem muita coisa para discutir, mas fica para uma próxima vez. E para vocês que estão ouvindo a gente aí, obrigado por acompanhar a gente por aqui. De novo, fica o convite para vocês nos seguirem lá no nosso Instagram, que é a única mídia social onde nós estamos. Ou também vocês nos encontram ali na plataforma de vídeo YouTube, no @Cerebrando. Lembrando que no Instagram é o podcast Cerebrando. De novo, obrigado por estarem com a gente. Nos ouvimos em uma semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Vocês fecham. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, agradeço e seguimos aqui à disposição. Termino com a frase do professor Cortella, que eu gosto bastante, e depois eu faço a adaptação. Ele disse que conhecimento e afeto, se a gente economizar, a gente perde. E eu diria que a empatia vai estar nesse mesmo lugar. Se a gente economiza, a gente perde. Então, exerça, não é fácil, mas é um processo, e eu sempre digo que a biologia requer tempo. Comece a fazer, solidarize com o outro, entenda que o outro, mesmo que você não o conheça, ele é também amado por alguém, e isso muda totalmente a nossa percepção, a nossa reflexão, e faz com que nós possamos, de certa maneira, ter um mundo um pouquinho melhor, né? Um mundo onde as pessoas estão cada vez mais egocentradas, um mundo onde as pessoas não se escutam, isso me preocupa bastante, ninguém se escuta mais, né? Todo mundo tem necessidade de fala, ninguém quer escutar, então vamos começar a trabalhar e exercer esses comportamentos. A galera que nos escuta aí, um abraço para todos e todas, a gente tem aí um público bem fiel, isso é legal, e espero que a gente se veja aí no próximo canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal again. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. É uma honra estar com vocês aqui no Cerebrando. Nós falamos hoje sobre empatia e compaixão e espero que essas falas que nós tivemos hoje não se tornem apenas falas, que você tenha aprendido algo e tenha colocado em prática toda a tua compaixão, toda a tua empatia, que nós temos a certeza que isso transformará vidas, e não só vidas, mas também a sociedade no geral. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até mais. Valeu, Ivo, valeu, Leandro. Até!